Muito bem, a paz do Senhor. Vamos, como eu disse, dar sequência aqui no capítulo de número 22 do livro aos Reis. E agora eu quero que você me observe o versículo de número 21. Então saiu um espírito, apresentou-se diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. Eu o induzirei. Quando o espírito de mentira prefere os púlpitos, o maior campo de batalha não é a praça, mas o altar. Como eu disse de manhã, o contexto de 1 Reis 2 é um dos mais solenes de toda a Escritura. Micaías não descreve apenas um acontecimento terreno, levanta o véu do mundo espiritual. Acabe deseja uma palavra favorável e cerca-se de cerca de 400 profetas que falam exatamente aquilo que o rei deseja ouvir. Apenas Micaías anuncia a verdade. O texto não ensina que Deus seja o autor da mentira. Porque quando você lê Números 23, 19 e Tito em 2, aqui existe uma resposta, mas revela sua soberania sobre toda a criação, inclusive sobre os espíritos rebeldes. Deus permite que o espírito de mentira execute juízo sobre um rei que já havia endurecido o coração e rejeitado repetidas vezes, repetidas advertências proféticas. Então o aspecto pastoral é profundamente atual. O espírito de mentira não procura primeiro os bares, os palácios ou os mercados. Ele procura púlpitos sem discernimento. Isso ocorre porque um púlpito corrompido arrasta multidões. Os pais da igreja perceberam esse perigo. Eles advertiam que a língua do falso mestre mata mais almas do que a espada mata corpos. Agostinho ensinava que Deus entrega ao erro aqueles que deliberadamente rejeitam a verdade, não porque Deus produz o erro, mas porque retira a sua luz daqueles que amam as trevas. Porque tem muita gente na igreja que ama as trevas. Uma moça que namora com licenciosidade, uma moça cristã, o que é que ela ama? As trevas. Um pastor que na sua igreja tem caixa 2, o que é que ele ama? As trevas. Um pastor que vai colocar combustível no seu carro, coloca R$ 100, pede uma nota de 300, o que é que ele ama? As trevas. Um pastor que conta um milagre que ele diz que aconteceu com ele, mas esse milagre aconteceu com outra pessoa e é uma mentira. Ele está onde? Nas trevas. Uma moça que se veste para mostrar sensualidade, exibir sensualidade no arraial dos santos, ela ama o quê? As trevas. Um obreiro que fica observando a mulher do outro, a mulher casada do outro, a mulher solteira, ele sendo casado, ele ama o quê? As trevas. Você está começando a me entender ou não? Vou te dar aqui algumas lições. A primeira lição que temos aqui é que o espírito de mentira não deseja apenas mentir, deseja vestir-se de profecia. A mentira espiritual raramente se apresenta como heresia evidente. Ela prefere a aparência da verdade. Os 400 profetas utilizavam linguagem religiosa. É daqui que surge a expressão: a voz do povo é a voz de Deus. Mentira. Eles falavam em nome do Senhor, tinham unanimidade, possuíam um reconhecimento público, mas estavam completamente errados. A estratégia nunca mudou. Satanás sabe que uma mentira dita no púlpito produz mais destruição do que milhares pronunciadas nas ruas. O maior perigo para um pastor não é ouvir um falso profeta evidente, é ouvir alguém que fala como profeta, mas perdeu a voz de Deus. Irineu de Leão dizia que os hereges misturam vinho puro com água contaminada. A verdade continua visível, mas perde seu poder. Você está me entendendo ou não? Você está me ouvindo? Por favor, me diga alguma coisa. A segunda lição que temos aqui é que o espírito de mentira encontra abrigo onde existe vaidade ministerial. Acabe não queria direção, ele queria confirmação. Existe uma enorme diferença
entre direção e confirmação. O espírito enganador alimenta ministros que trocam discernimento por aprovação. O púlpito deixa de ser o altar, transforma-se em palco. A verdade deixa de ser anunciada, passa a ser negociada. Sempre que um pastor começa a perguntar o que o povo quer ouvir, em vez de o que Deus quer falar, o púlpito já começou a ser ocupado. Os antigos advertiam que o pastor que busca agradar os homens deixa de ser médico das almas e torna-se servo da aprovação humana. Terceira lição: o espírito de mentira prefere multidões sem discernimento a igrejas pequenas cheias da verdade. 400 contra 1. A maioria nunca foi critério de verdade. Micaías estava sozinho, mas o céu inteiro estava ao seu lado. Eu peço que você leia todo o capítulo 22 de 1º livro aos Reis para você entender o que é que eu estou dizendo. Eu li só o versículo de número 21, mas eu peço que você leia todo o capítulo, até o 23, por favor, para você entender. Hoje muitos confundem sucesso com aprovação divina, aplauso com som, crescimento com fidelidade. A mentira gosta de quantidade. A verdade trabalha primeiro na profundidade, na qualidade. Isso aqui é muito importante. É melhor ficar sozinho, mas ficar com a verdade, do que ficar com a multidão corrompida. É melhor estar sozinho, sentado no púlpito, do que ter obreiros infiéis sentados ao seu lado. A fidelidade e a verdade não depende da maioria, meu amado. Guarde isso com você. Quarta lição: o espírito de mentira não destrói a primeira mensagem, destrói o discernimento do mensageiro. Este talvez seja o aspecto mais assustador. Os profetas de Acabe provavelmente acreditavam no que diziam. O juízo começa quando alguém perde a capacidade de distinguir entre a voz de Deus e os desejos do próprio coração. O maior castigo não é ouvir mentira, é pensar que ela veio de Deus, que ela veio do alto, que ela veio dos céus. Todo pregador precisa perguntar constantemente: estou pregando a palavra? Estou pregando minhas emoções? Estou expondo o texto ou apenas defendendo minhas referências? Os antigos advertiam que quem interpreta a escritura sem humildade facilmente passa a ouvir a própria voz em lugar da voz de Deus. Quinta e última lição: Deus sempre preserva uma voz verdadeira, mesmo quando quase todos se calam. Enquanto haviam 400 vozes enganadas, Deus ainda tinha Micaías. Esse é um princípio que atravessa toda a Bíblia. Elias pensava estar sozinho. Jeremias permaneceu quase isolado. João Batista pregou contra o seu tempo. Paulo enfrentou falsos mestres. Cristo foi rejeitado pela maioria dos líderes religiosos. O Senhor nunca deixa a sua igreja sem testemunho fiel. Líderes não foram chamados para manter popularidade. Foram chamados para manter fidelidade. Por favor, não esqueça isso. Eu vou repetir. Líderes não foram chamados para manter popularidade. Foram chamados para manter fidelidade. A voz que vem do céu pode ser minoritária na terra, mas jamais perde sua autoridade. Agostinho afirmava que a igreja é sustentada pela verdade de Cristo, não pelo número dos que a seguem. Quando a verdade parece isolada, ela continua sendo verdade porque procede de Deus. Eu quero terminar te dizendo o seguinte: 1 Reis 22, 21 não é um convite ao medo, mas ao discernimento. O relato mostra que Deus continua absolutamente soberano, enquanto o espírito de mentira atua apenas dentro dos limites permitidos para juízo sobre corações que rejeitam repetidamente a verdade. A advertência para nós pastores é clara: o púlpito é um lugar santo. Sempre que a palavra é substituída por vaidade, conveniência ou desejo de agradar os homens, abre-se espaço para o engano. Em contrapartida, o ministro que permanece fiel as escrituras, mesmo sozinho como Micaías, torna-se uma voz preservada por Deus em meio à confusão. Meu querido, eu termino te dizendo que a maior tragédia de um ministério não é ser perseguido por pregar a verdade, é ser aplaudido por ter deixado de pregá-la. Eu acho que eu vou repetir isso aqui. A maior tragédia de um ministério não é ser perseguido por pregar a verdade, é ser aplaudido por ter deixado de pregá-la.
Cuidado com o espírito do engano. Igrejas fecharam por causa do espírito do engano. Igrejas foram destruídas por causa do espírito do engano. Famílias foram arruinadas por causa do espírito do engano. Casamentos faliram por causa do espírito do engano. Filhos se tornaram subversivos por causa do espírito do engano. Pais se tornaram ditadores por causa do espírito do engano. Cuidado, essa é a grande advertência. Deus te abençoe.